O que essencialmente o pensamento de Paulo Freire e a ideia de escrita e leitura criativas têm em comum é que elas se integram no mesmo conjunto do protagonismo dado à consciência. Isso significa que a criticidade é parte do motor da criatividade. É mais do que olhar e enxergar. É ver com os olhos livres. A criatividade humana se distingue da criatividade dos deuses porque nunca é a partir do nada, e sim de tudo. Porque para Paulo Freire, a realidade existe não como ismo, mas como vida em movimento. E sendo assim, permite que o sonho, o devaneio, aquele devaneio que foi tão bem estudado por Bachelard, por Gaston Bachelard, com sua fenomenologia da esperança, de reexaminar ou ler com um novo modo o que ele chama de as imagens fielmente amadas. As imagens fielmente amadas. Isso foi ainda melhor lido e visto por Drummond. Eu vou abrir aqui e vou ler em alguma poesia, dentro de obra completa, esse poema, que tem a ver com o sonho e com o devaneio. Ponham-me a escrever teu nome com letras de macarrão. No prato, a sopa esfria, cheia de escamas. E debruçadas na mesa, todos contemplam este romântico trabalho. Desgraçadamente, falta uma letra somente, para acabar teu nome. Está sonhando? Olha que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar. A escrita criativa parte da leitura crítica do mundo e não apenas dos livros. Do macarrão e não apenas das letras. Da educação e não apenas da escola. De um modo ou de outro, a escrita criativa e as pedagogias freirianas são ambas obras abertas. Livros sempre abertos ao desassossego. O devaneio é o pacto da criatividade que está não somente na escrita, mas também na leitura. Daí o direito que Paulo Freire reivindicava em seu livrinho, aquele livrinho da Cortez Editora, sobre a importância de ler. No fim, é o pacto da criatividade, que vamos falar da liberdade de pensar, sentir, de ler, que admite a criticidade. Eu sei uma associação direta entre o pacto e a criticidade e o modo como Paulo Freire encara a pedagogia e o aprendizado, que tem a ver com um caráter inclusivo e pertinente da educação. Que não seja somente sob a permissão de que vovô veja a uva, mas que as relações das palavras elaborem, no sentido do labor, do trabalho, das escolhas, do esforço mesmo, no uso da inteligência e das emoções, essa interpretação do mundo, que seja menos generalista e que se parta para o vovô de carne e osso e cheiros, que dê ao leitor, à leitora, ao estudante, uma visão de ligação à família, de contiguidade, de ancestralidade, por exemplo. De uma visão específica não da uva, mas dos parreirais do mundo. Ou seja, a leitura criativa derruba o pré-moldado, o cobogó, e aproxima o sujeito da experiência de ler e escrever com sua memória particular, com sua memória social, com seu registro, e derruba, por fim, a ideia de se ter sempre ideias prontas para as coisas. Depois disso, a leitura criativa estabelece as relações com um universo de ideias abertas e, um novo salto inaugura a compreensão de que no processo de leitura e aprendizado se extrai outra coisa, outra conclusão, de que as perguntas são mais importantes que as respostas. De que as perguntas são mais importantes que as respostas. É preciso aprender que há mais validade nos discursos abertos que nos fechados. Não se trata apenas de escrever, mas de interpretar. E a criatividade tem a ver com isso. Inclusive com a interpretação no sentido mesmo teatral. Fingir é construir. Não se trata de um pacto com a mentira, mas com a criação. Não se trata de mágica, mas de magia, de transformação. E passa por isso.
Pensar no texto, na importância dos textos na escola, na fábrica, na vida. E retirar da cabeça dos mais novos a ideia preguiçosa de que escrever e ler e ter acesso à leitura, essas são coisas bem diferentes, tem a ver com alguma emanação, algum privilégio. A ideia de texto, por muito tempo, esteve associada a isso, a certa ideia de emanação. Todo escritor que se preze sabe que o ato de escrever ou ler não tem a ver com isso, mas sempre tem a ver com a busca tocante, em certa materialização imediata do desejo, do gozo. Mas vamos pular essas emanações psicanalíticas. Fernando Pessoa dizia: os antigos evocavam as musas. Eu evoco a mim mesmo e não encontro nada. Esta é a ideia simples da leitura e da literatura. Então escrever nada tem a ver com a musa ou com a inspiração. E foi baseado nessa crença que criaram outro clichê sobre a criatividade. E uma falsa ideia de que talvez possamos abordar mais tarde esse tema. Quando a criatividade nunca é a partir do nada, como é a divina, então se admite que haja uma fonte de criatividade. É preciso buscá-la. Na criatividade mais exigente, e nisso Paulo Freire é também importante, tem de se pensar que há uma ideia maior de família, por exemplo, na ideia de vovô. Uma ideia mais ampla na uva, o uso da terra, o cultivo da uva. E essa ideia é libertadora porque é criativa em Paulo Freire. A vitória de uma consciência aberta, ou seja, democrática. O registro aristocrático é fechado. O democrático pode parecer até mais pobre, mas é mais rico no sentido do seu alcance. Porque existe esse pacto sempre entre quem inventa e quem interpreta. Nem se trata somente de consciência e existência. Aliás, essas duas palavras são fundamentais no seu livro Pedagogia do Oprimido. Mas de consciência é existência. Segundo Sartre, consciência e mundo se dão ao mesmo tempo. Freire chega a citar essa ideia sartriana em sua obra. Sem essa, digamos, consciência, não há experiência concreta de leitura ou aprendizado. Um pouco a paráfrase de Mayakovsky: eu sou a bufetada e a cara. Essas coisas se misturam. Ou talvez, como disse melhor Kafka, para quem lê, é como dar uma machadada. Eis aí, então, a ideia de criticidade levada à sua melhor potência, a de abrir as cabeças. Uma alteração autêntica cuja autenticidade, ou autenticidade, é dada tanto pelo autor quanto pelo leitor. Essa é que é a alquimia verdadeira da leitura criativa. E não adianta os escritores aparecerem como criativos se não houver um leitor imaginativo, que gostem da ideia deste sonho, desse devaneio. E isso voltamos a Bachelard, ou chamamos para a conversa Jung, Carl Gustav Jung. Autor que Paulo Freire certamente leu. Porque ambos creem que são alguns desses devaneios que dão origem às experiências próprias, leituras do macarrão e do mundo distintas. E isso quer dizer a construção de experiências sobre o mundo exterior. Individuação e atitude política são termos que unem esses dois pensadores. Individuação e atitude política de modo crítico. Jung fala mais. Jung fala de um indivíduo individuante, ou seja, em processo. Paulo Freire também fala de um homem inacabado, inconcluso, em processo, onde nada está completamente posto e por isso é preciso construir-se. Um mundo real e simbólico mediado pelas palavras. Claro, há algumas palavras hoje que perdem um pouco o sentido, de tão gastas. Uma delas é mesmo criatividade. E isso agora é de escrita criativa. Se tudo se tornar escrita criativa, é porque tudo se interpretou pela parte de cima, quando na verdade
a leitura deve ser feita de baixo para cima, em camadas, como qualquer revolução que se preze. Dá para explicar mais? Deixa eu ver. As palavras sempre vêm depois do mundo. E como ainda disse Bachelard, clamando há um tempo a esperança e o orgulho. É isso. Esse pacto, ou esse devaneio, esse sonho, carrega o homem do mundo imanente do vovô e da uva para um mundo transcendente do vovô e da uva ontológicos, fenomenológicos, de ideias críticas sobre as coisas. Há uma vida nova, há uma espiritualidade que o tempo contemporâneo tanto busca. A palavra transcendência, por exemplo, está mais ligada à ideia de criticidade que a de qualquer ideia edificante. Tem a ver com Eros, mas também com o pathos. Nisso é onde entra a literatura, meus amigos, onde ela mais atua. Ela tenta, através da palavra, unir esses mundos, criar esse ouro. Por isso herdamos essa ideia de a literatura, a leitura, o ato de escrever e de ler como algo solene, profundo. No que estamos certos, claro. Mas sem essa aura, justamente sem essa aura, não há ensino nem há nada. A literatura simplesmente deixa de existir. A leitura é, portanto, o verdadeiro ouro alquímico. E o leitor, como um alquimista, precisa acreditar que vive em um mundo de solenidade. Mas eu falei desse negócio da relação da palavra, ligar esses mundos. Mas penso melhor. Isso não tem a ver com o verbo, mas com o ver com a ação, como ensinou Goethe. Goethe dizia, no princípio era a ação, não era o verbo, como no texto bíblico. Nesse caso, como eu sou um ficcionista e não um poeta, é natural dar ênfase à palavra ação e não à palavração. Sem essa ideia de ação, qualquer outra ideia fracassa. A ação coloca o sujeito no mundo, é o que eu digo aos jovens estudantes da periferia do Recife, por exemplo, um lugar solene, só seu, no mundo, busque isso, eu digo. Eu repito, enquanto a gente lê livros, revistas, vê filmes. Digo mais e pergunto, por qual razão Gregor Samsa é importante a ponto de dedicarmos a ele, ou ao Quixote, ou à Senhora Bovary, ou à Cadela Baleia, ou ao Casmurro, ou aos personagens de A Terceira Margem do Rio, algumas horas do nosso dia? Porque eles estão vivos. São personalidades vivas. Não podem somente posar, e não podemos deixar isso, que estejam lá em estado de palavra nos livros, onde guardam para si alguma solenidade, claro, e distância, mais claro ainda. É preciso tirá-los dali, para a vida, onde obtém outra solenidade, agora sim, uma solenidade investida pela experiência do leitor e da leitora. Esse é o papel da leitura criativa, a partir do direito à leitura literária, que defendo, que se garanta o espaço de solenidade, que é o espaço da subjetividade. Daí, ou por isso, ou antes disso, está a ideia também solene de educação, de ensino, de aprendizagem. Qualquer escola, secreta ou pública, sabe que sobrevive por conta desse claro mistério. E no que consiste essa revelação? É como Paulo Freire nos diz, em não desconsiderar o saber de experiências feito, ao modo de Camões e ao modo de Freire, o saber de experiências feito de alguém, de grupos populares, de uma sociedade, onde as relações político-pedagógicas, como ele diz, fazem que a explicação do mundo feita pelo povo, por parte de uma sociedade, a compreensão de sua presença no mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. É isso que ele diz, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Palavra e texto, aliás, palavra e texto e letra são conceitos distintos, admitimos. A ideia de texto vai para além da letra palavra, evoca outras categorias de sentimentos.
E para Paulo Freire, o texto, incluído o literário, requer uma leitura de significados, que tem a ver com a inserção da pessoa no mundo. Essas relações, penso eu, é que dão autonomia e não somente autoria a alguém, tanto na vida privada como na vida pública. E ainda no encalço de Paulo, em a importância do ato de ler, aqueles 3 artigos que vocês devem conhecer, a escrita e a leitura de textos são uma consequência da leitura do mundo, pois vida e escrita continuam caminhando lado a lado. E nos cobra o quê? Ação. E menos certa ideia de sucesso e resultados que só interessam a um mundo onde a criação da arte, da cultura, dos costumes está sempre ligada ao modelo opressor. Essa mentalidade é que é a geradora de equívocos, de preconceitos, da negação sem negociação tanto dos direitos coletivos quanto das garantias individuais. Esse modelo opressor caça e caça lugares de fala e restringe os acessos. Esse mundo é um mundo replicante, todo pronto e criado, e nada criativo. Portanto, pode-se mesmo se falar em uma escrita criativa? Ou ainda estamos no mundo da mímese pela mímese? Por essas e outras lições, talvez, e indagações, a expressão perde um pouco de sentido. Mas se pode sim, se fazer uma leitura criativa do mundo. Como eu digo, nas escolas públicas por onde ando, está fundada a leitura do oprimido, contra o dragão da escrita do mundo opressor. Os jovens gostam disso. Uma leitura criativa é o que precisamos, adaptativa, a partir do devaneio, do sonho, da realidade de quem sofre constantes interdições e interdicções neste país, para combater a negação de direitos, de expressão, de linguagem, leitura que responda àquelas perguntas que nos fazemos e não temos mais como nós mesmos respondermos, porque o sistema nos colocou em choque. Não nos adaptamos mais. Este é o mundo onde nos encontramos, onde a escola se encontra, o teu aluno se encontra, o estudante se encontra. Não conseguimos mais nos encaixar, nos adaptar. Então as pessoas colapsadas se encapsulam, se fecham, regridem. Vivemos em um país de regredidos. E não só a leitura criativa, mas a pedagogia criativa precisam ajudar a dar conta dessa readaptação. A leitura reparadora, a partir do letramento e leitura literárias, rumo à consciência, à conscientização, à alteração da realidade. E a adaptação não é darwiniana nem lamarckiana, ela é mais do que sempre, mais do que tudo, ela é freiriana. Na escola onde desenvolvo cursos de leitura criativa, persigo essa ideia, a mesma que Paulo Freire, que parte também da realidade, de uma readaptação e reconstrução do indivíduo coletivo, no combate a essa desumanização e a coisificação de homens e de mulheres no mundo escola, mundo, vasto mundo, para voltarmos um pouco a Drummond. Nessa experiência eu tento partir da primeira ideia a se combater, de que o mundo é dividido entre criativos e não criativos. E demonstrar, através de vivências com a criatividade dos textos e de como se resolvem problemas reais, com exemplos do devaneio e da ficção. É assim que o jovem estudante da periferia do Brasil pode, portanto, ler melhor a Casa Mundo, o bairro Mundo, o Mundo Mundo, a partir do conhecimento de suas emoções que resultam numa ação revolucionária ou iluminada. Os psicanalistas chamam isso de insight. A partir de uma verificação palpável de quem é esse jovem e essa jovem, quem são, de onde estão e em que realidade social e política vivem. O que lhes é negado? Enfim,
a verificação de seu lugar no mundo. Esse é o processo criativo que deve interessar a escola criativa, nada diferente do que pensou Paulo Freire. Essa readaptação ou humanização, portanto, deve fazer acreditar de que não há soluções individuais para problemas coletivos. A criatividade é uma resposta também coletiva e não um fenômeno puramente individual, senão do indivíduo coletivo, da organização popular. Ou como diz Paulo Freire, em fala que nos remete aos dias de hoje, a esses tempos de ditadura, sobre o homem e a mulher em busca da consciência, sobre uma nova postura diante dos problemas do seu tempo e do seu espaço, a da intimidade com eles e da pesquisa, ao invés da mera, perigosa e enfadonha repetição de trechos e de afirmações desconectadas de suas condições mesmas de vida. A educação do eu me maravilho e não apenas do eu fabrico. A da vitalidade, ao invés daquela que insiste na transmissão de inerte ideias. Ideias inertes, quer dizer, ideias que a mente se limita a receber sem que as utilize, verifique ou as transforme em novas combinações. Portanto, essa criatividade é, a partir da leitura, a verdadeira revolução, a verdadeira prática da liberdade. Muito obrigado.